vídeo é por que Digimon Tamers é tão diferente do canal Qualquer Coisa, que eu já era inscrita na outra conta, mas agora estou usando outra conta e vou me inscrever também. Eu nunca assisti Digimon, não me batam, não me assassinem. Não, desculpa, eu nunca assisti, mas eu assistia Pokémon na Rede TV. E é tudo meio parecido, né? Então... Eu não tenho piadinha pro começo, então toma um susto logo de cara. Oh my god. Digimon Tamers é a terceira série animada da famosa franquia de Digimon. Estreando em 1º de abril de 2001, 18 anos atrás, ela é tida pela maioria dos fãs como a melhor série de Digimon até hoje. Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador. Acho que eu já ouvi a musiquinha antes. No futuro, indo aonde for. Os motivos para isso são vários, indo desde o design estiloso de alguns Digimons até o fator real que é graças ao roteirista principal dessa série. O cara foi simplesmente genial ao trabalhar em Digimon Tamers. E inclusive boa parte das coisas que eu vou falar aqui vem direto das notas de produção dele. Eu não sei bem por que elas foram liberadas publicamente, mas tá tudo lá no site dele. Recomendo vocês darem uma conferida depois. Chiaki J. Konaka já tinha seu trabalho reconhecido em outras obras de tom mais sinistro, tipo Hellsing e Serial Experiments Lain. Ele também é um fã assumido e trabalhou com obras relacionadas aos mitos de Cthulhu. E tá aí o segredo do ar mais sombrio de Tamers. Ele trouxe todos esses elementos de obras mais pesadas para esse desenho de vender brinquedo. Se você lembra um pouco de Digimon 02, pode puxar aí da memória o episódio que ele escreveu. Aquele em que as crianças se perdem no mundo paralelo sombrio e que inclusive tem a aparição de um Digimon claramente inspirado no monstro mais famoso de HP Lovecraft. Agora pega isso e multiplica por 51 episódios e você tem Digimon Tamers. Para ele, o mais importante era repensar os pontos principais da franquia Digimon. Dessa vez, o Digimundo é uma dimensão artificial. Ela e os próprios Digimon são resultados de pesquisas sobre inteligência artificial feitas por um grupo nos anos 80. Claro que eles não criaram isso intencionalmente. Os programas só evoluíram tanto que em um certo ponto conseguiram esse livre-arbítrio e aí os caras tomaram a decisão ética de deixar eles livres. E aí vieram alguns capitalistas mercenários e transformaram os Digimons num jogo de cartas que é vendido para todas as crianças dessa série. Parece até o nosso mundo. A partir disso, a ideia é que nesse mundo cruel e selvagem os Digimons agiriam como monstros mesmo. E o ponto de partida da série é imaginar como seria o drama de uma criança domar essas criaturas e a interação delas com o mundo real. Mas não só de elementos sinistros se sustenta uma história. O segundo conceito retrabalhado é o principal ponto de venda dos Digimons, as Digievoluções. Pro Chiaki, evoluir deveria significar amadurecer, tanto pro Digimon quanto pro Tamer. Sendo justamente o fator principal em Digimon, ele não queria sempre ter que repetir aquela formulinha de apanhar, evoluir e só depois vencer o inimigo. Ele queria dar mais peso e importância para cenas de evolução. E para isso servem as cartas, para dar mais opções de como as batalhas poderiam acontecer sem ficar sempre voltando para Digievolução como solução. Não é à toa que o Digimon principal leva 10 episódios para evoluir pela primeira vez. Caraca! E na minha opinião, esse é o verdadeiro brilho da série. Fazer os personagens amadurecerem ao entrar em contato com essa parte mais séria do mundo é o que dá para Digimon Tamers todo esse destaque. Desenvolvimento de personagem já é um ponto forte das primeiras temporadas de Digimon. A série nunca foi só mostrar e vender brinquedo. E diminuir 7 para 3 duplas de heróis ajuda bastante nisso. Tudo bem que vem uma galerinha depois e eles não recebem tanta atenção assim, mas quem carrega a série nas costas é o trio principal mesmo. E a Juri mais tarde, respeitem a Juri, coitada. A série pode ser dividida em 3 momentos: a introdução no mundo real, a parte dos Devas e o Digimundo, e o final com o The Reaper dominando a cidade. O desenvolvimento do trio principal acontece Devas nas mesmo? primeiras. Tipo um Digimon, só que Eva, Deva? Eu gostei da referência que eu voltei de fazer aqui. Dominando a cidade. O desenvolvimento do trio principal acontece nas 2 primeiras, para na terceira parte a gente ver o resultado de todas as mudanças que foram forçadas
Cadê ele falando Devas? Respeitem a Juri, coitada. A série pode ser dividida em 3 momentos: a introdução no mundo real, a parte dos Devas e o Digimundo e o Devas. Ah. Bom, tem um DH, mas se fosse só, tipo, Devas. Ah, são deuses. Ah, achei que ia ser uma coisa meio Evangelho. Mas se bem que Evangelho flerta um pouquinho com religião também. Droga, eu queria que fosse uma referência aos Evas. Droga, cadê o Deva 01? Hã? final com o The Reaper. Nossa, já tem 4 minutos aqui de vídeo, então a minha airfryer já deve estar pré-aquecida. Adoção no mundo real, a parte dos Devas e o Digimundo, e o final com o The Reaper dominando a cidade. O desenvolvimento do trio principal acontece nas 2 primeiras, para na terceira parte a gente ver o resultado de todas as mudanças que foram forçadas nessas crianças. Ao contrário dos meninos das temporadas anteriores, o Takato não é naturalmente heróico como eles. Ele é uma criança normal com comportamentos normais. Ele é, Ele é normal, do jogo de Digimon e passa a maior parte do tempo brincando com os amigos. Isso quando ele não tá desenhando os próprios Digimons. E daí começa a jornada dele. Ele ganhou um Digivice misteriosamente e que ao escanear os desenhos realizou o desejo do garoto: criar um Digimon de verdade só pra ele. O menino chora por basicamente qualquer coisa. De início ele chora por medo do Guilmon. Eu também choraria se um dinossauro explodisse uma parede na minha frente. Mas a gente também vê ele chorar por medo de perder o amigo, por se achar inferior ao conhecer um Tamer mais maduro do que ele, por não querer ver os Digimon se machucando, e chora até de alívio quando tudo dá certo. A primeira grande evolução dele, que leva a Digivolução. Muito fofo! Gente, ele era, nossa, super normal, entendeu? Aí do nada, ele só quer a paz e aventuras com o seu amiguinho gigante. Ele não quer guerra com ninguém. É referência Evangelho mesmo, ó, o Prota chorou. Só não vê quem não quer. A ação do parceiro é perceber que os Digimons reais não são mais uma brincadeira igual ao jogo de cartas. O segundo personagem principal é o Lee, claramente aquele tipo de personagem inteligente e controlado, e por isso o Takato se sentiu tão criança perto dele. Mas apesar de ter todos os motivos para se achar superior, o Lee é super gente boa. O medo do menino é ver o Terriermon se transformar num animal selvagem igual aos Digimons que lutam contra ele. A mudança pros dois vem quando ele finalmente entende que às vezes é preciso tomar uma atitude e até usar a força se for pra proteger alguém. Cê é louco, tem uma metralhadora! O bichinho era todo kawaii, parecendo um cachorrinho, e do nada tá com uma metralhadora. Preciso tomar uma atitude e até usar a força se for pra proteger alguém. Pra quem sente falta de um personagem forte que sabe e gosta de lutar, temos a Ruki, já quebrando vários clichês com essa personalidade que geralmente é dada pros meninos, ou que quando é dada pras meninas vem acompanhada de falta de educação e violência. A Ruki não, a Ruki tem todo esse ar único dela. A Renamon é a parceira perfeita pra atingir os objetivos que ela tem. Ela só quer ser independente de todo mundo, ganhou um se virar por furryzão. conta própria. Enquanto a Renamon quer uma Tamer forte, capaz de levá-la à evolução e mais poder. E a ironia dessa evolução é que a Cubemon só surge quando a Ruki pede desesperadamente por ajuda numa situação de perigo. Dos 3, ela é a que tem a evolução pessoal mais espaçada pela série, e por isso não termina esse primeiro arco de maneira completa. Ao admitir que se importava com a Renamon, ela fica sem saber como lidar com esses sentimentos conflitantes e acaba jogando todas as coisas dela fora. Então o que dá pra perceber mais uma vez é que o Chiaki foi genial ao dar exatamente esses Digimons para essas crianças. A primeira forma deles reflete exatamente o que a criança é no começo da série. Cara, eu tô com uma impressão de que eu já vi isso em algum outro lugar. Será que eu tô tendo um déjà vu? Será que eu já não vi um vídeo parecido com esse? Eu tô doida? Eu tô com uma impressão de que eu já ouvi essa frase. Ah, o autor acertou muito na combinação dos personagens. É, pode ser, porque eu já vi outros vídeos desse canal, né? Eu tô tentando lembrar, é que teve um vídeo de um outro desenho que não era Chaotic. Era outro desenho que tinha uma vibe dessa, que parece que eu ouvi coisas parecidas. Deve estar no canal. Tá, espero que não seja um déjà vu. Será que foi Blue Dragon?
Esse é o do cara do Dragon Ball, né? O outro desenho do cara do Dragon Ball. Eu acho que deve ter sido isso que eu tô criando semelhanças e paralelos na minha cabeça. Também tem crianças, né? E agora? Eu acho que é o do Blue Dragon. Deve ser. Aí eu tô... A primeira forma deles reflete exatamente o que a criança é no começo da série. Fofinhos o Gilmon inocentes. É inocente, o Terriermon é contido e a Renamon é forte. As primeiras evoluções deles vêm justamente da quebra dessa primeira personalidade. O Growlmon é um monstro poderoso e assustador. O Gargomon é um psicopata violento. E a Cubimon é um Digimon que perde a postura de combate. Claro que ao longo dos episódios essas personalidades ficam mais controladas e se aproximam mais uma vez do que os Tamers são. O último personagem que já começa esse arco pessoal desde os primeiros episódios é o Impimon. Ele é um Digimon sem um Tamer, que passa o tempo todo zoando os outros Digimons por serem bichinhos de estimação, ou por terem abandonado a essência verdadeira deles como Digimon. Ele tem vários conflitos. Eu tô achando esse Digimon meio gay. Olha exatamente onde ele tá sentado. Como é que ele sentou ali? Veio quebrar padrões mesmo. É o Gaemon, muito twinkzinho. Que isso? Por terem abandonado a essência verdadeira deles como Digimon. Ele tem vários conflitos internos, mas que só vão se resolver a verdadeira lá no final. essência dele Depois é dessa ser primeira gay. quebra é que vem a segunda parte da história. 12 Digimons baseados no zodíaco chinês servem aos deuses do Digimundo e são extremamente puristas em relação às digievoluções. Para eles, a única forma correta de evoluir é a forma natural através da batalha, e por isso eles vieram punir os Digimons que se aliaram aos humanos. E isso é o que leva mais uma vez os personagens a crescerem internamente. Se da primeira vez as evoluções demonstravam o oposto à personalidade do Tamer, dessa vez as novas evoluções surgem quando eles próprios aceitam esse outro lado deles. O Megalogrowmon é ainda maior, com mísseis e lâminas e a ferramenta perfeita para lutar e machucar outros Digimons. O Rapidmon é mais rápido e mais forte, se afastando cada vez mais daquele pacifismo inicial. E a Taomon de novo é a melhor dos três. Enquanto os outros dois que não gostavam de lutar ficaram mais poderosos, na maior parte do tempo os poderes dela são usados para proteger os amigos. E agora sim a Hug completa esse primeiro ciclo dela. A Taomon é bem mais feminina e humana, coisas que a Hug negava nela própria. As duas passam a trabalhar muito melhor em equipe e sorriem bem mais. É aqui que os amigos do Takato ganham mais destaque, porque vão ser os novos Tamers. Os dois meninos são bem descartáveis, pra falar a verdade. Evangelion, o protagonista, tinha dois amigos. Um usava óculos e o outro tinha o cabelo arrepiado também. Eu estou cada vez mais notando semelhanças, hein? Vocês não estão? Um era o nerd do Zé. Será que esse daqui é o nerd, o Digi-nerd? Verdade. A Juri e o parceiro Leomon Sama dela é que vão ter um impacto enorme pra essa história. Outro personagem que ainda não falei nada é o Kulumon. Ele é a chave pra digievolução desse mundo, sendo um Digimon de mentira criado pelos deuses Digimons pra guardar a luz da digievolução. E por isso um dos servos rapta ele de volta pro Digimundo. E aí o Takato, que jamais teria feito isso lá no começo, imediatamente decide que eles precisam ir atrás dele. Esse é o famoso ponto de virada de Digimon Tamers. Falam que a primeira metade da série é muito slice of life e que ela fica dark mesmo depois dessa visita ao Digimundo. É dark que vocês querem? Então toma. O segredo para essa mudança é que o roteiro usa a sua ingenuidade e te engana para isso. O primeiro ponto é que essa é uma história com público-alvo infantil. Segundo, as duas séries anteriores te apresentaram aquele mundo colorido, cheio de locais interessantes. E terceiro, eles tocam essa música que você tá ouvindo e já te deixam todo animado pra aventura. Você cria toda aquela expectativa na sua cabeça do que vai ser essa história, mas não pode esquecer quem tá escrevendo ela e da liberdade que ele tem pra recriar esse universo aos moldes dele.
O É Neramon, verdade. que a turminha tinha acabado de conhecer, tava contando como o Leandro sonho é da vida casado. dele evoluiu o suficiente Pior, pra né? alcançar o mundo real. E aí ele morre, na frente de todo mundo, por um motivo besta. Esse mundo não perdoa. Antes mesmo da turma entrar nesse mundo, eles planejaram tudo o que iam fazer. Na escola, ao invés de fazer a redação da professora, todos escreveram cartas de despedida, falando que eles iam partir, mas que não era pra ninguém Meu ficar Deus! triste com a falta deles. Isso tem muito cara de última mensagem suicida. Uns episódios mais tarde, o Takato encontra uma mensagem da mãe dele, falando quanto ela amava ele. Imagina, eu, professora, né? Sou formada em pedagogia, do nada os moleques começam a escrever adeus e não sei o que, tô partindo e vou falar, meu Deus, é suicídio coletivo, chamar os pais dessas crianças, que porra é essa? Meu Deus! Episódios mais tarde, o Takato encontra uma mensagem da mãe dele, falando quanto ela amava ele, o quão bom foi ver ele crescer, e essas imagens do mundo real são muito tipo, meu filho morreu. E se você pensar na metáfora de meu filho foi pra outro mundo brincar com os amigos, é bem isso mesmo. E até dentro do contexto da série, pros pais é essencialmente a mesma coisa. Esse monte de crianças no mundo cheio de monstros é basicamente uma missão suicida. Desculpa, ficou meio pesado. Cê é né? louco, Uma coisa mais leve, pesadíssimo. então. Vamos conhecer esse Digimundo aos olhos do novo universo. Lá nas Eu notas vou do Tiaki precisar, tem um esqueminha conceitual literalmente. desse mundo. Só o que importa é essa camada física na qual eles chegaram, e que é só um desertão cheio de pedras e areia mesmo. Outra parte De legal é a pedra? camada seguinte, em que estão pequenos universos pessoais de Digimons que alcançaram um nível alto de evolução. Tá vendo porque é importante evoluir? Área VIP. E aqui mais uma Evoluiu. referência aos mitos de Cthulhu que ele tanto gosta. Abaixo do reino dos Digimons, mais uma referência aos mitos de Cthulhu que ele tanto Literalmente um peru com asa? gosta. Abaixo do reino dos Digimon soberanos é onde mora o grande vilão de Tamers. Os deuses Digimon têm a teoria de que ele veio de uma outra Digimon camada, são os gays que ainda fazemos depois pelo daquela, caminho. e que se conecta a uma outra dimensão. Tipo os monstros do HP Lovecraft, que vem de uma dimensão superior e incompreensível aos seres abaixo dela. Se eu deixar o rio passar, os fãs me matam. Ele em si não contribui para a história, até porque não era esse o objetivo dele. Ryo Akiyama é o personagem mais importante de Digimon, tendo passado pelos jogos, mangá e série de TV. A produção da série pediu pro Tiaki colocar ele nesse universo, para amarrar com o final do último jogo da série dele. Mas ainda assim o Tiaki não tá aqui só pra vender jogo, e até encaixa bem ele com o resto. Ele tá preso no Digimundo há 10 meses e essencialmente é o guia da turminha por esse mundo difícil. O Brabo. Digimon dele é extremamente violento e selvagem por causa do final do tal jogo, e por isso se encaixou perfeitamente com o universo de Tamers. E a parte final desse arco, que liga a parte final da série, mais uma vez é inteiramente focada no desenvolvimento dos personagens. O Impmon, que agora é Beelzebumon graças ao pacto que ele fez com o Zukialmon, tem a missão de derrotar os Tamers e os Digimons. E logo que ele chega, ele mata o Leomon. Padrão, né? Leomon morrendo? Mas isso simplesmente quebra a mente da Tadinho Julia. do Leão. Daqui pra frente, essa menina que era sempre sorridente, Ixi. gentil e brincalhona, vai perder tudo isso e entrar numa depressão profunda. E isso machuca muito o Takato. Nossa, e tudo isso é pra criança, né? Pra vender bonequinho, ó, é aquilo, né? Não é porque é pra criança que tem que ser bobo, mas ao mesmo tempo você fica, caralho, uns conceitos aí que se eu assistisse quando eu era criança eu não ia entender nada, mas muito legal. Vendo o Guilmon evoluir para um Digimon fruto desse monte de sentimentos negativos e vontade de matar o Beelzebumon. Porra. E depois de muita luta, o Takato volta ao que ele era no começo da série. Ele chora e se pergunta o porquê de tudo isso, o porquê de lutar. E aqui vem a minha trilha sonora favorita desse anime. A música One Vision. Aqui vem a minha trilha sonora favorita desse anime. A música One Vision, tema das últimas Digivoluções, tem uma letra que por si só já explica tudo isso. Quando os dois corpos se unirem na Matrix Evolution, você vai entender tudo. O porquê de vocês terem se cê é louco, encontrado. 3D. Vocês não se tornaram um só pra lutar, se tornaram um pra entender um ao outro. Essa música sozinha já resume todo esse vídeo. A evolução final do Tamer e Digimon acontece quando eles se unem, quando essas personalidades complementares formarem esse novo ser perfeito. O Takato conseguiu com o Guilmon a força e confiança pessoal que ele precisava. O Lee aprende que às vezes é
preciso se impor e ter atitude. Por isso ele é o maior dos três e usa força bruta pra lutar. E a Hulk, cara, até o remix dela é melhor que o dos outros. Sem falar desse 2D infinitamente superior ao 3D deles dois. A fusão pra Sakuyamon surge exatamente do momento em que ela ia se sacrificar pra salvar os amigos. E ao final disso, tá tudo certo, né? Kulumon foi resgatado, os meninos agora são Tamers, nosso trio terminou a jornada pessoal, o Ryo vai voltar pra casa, tudo perfeito, menos pra Juri. Enquanto todo mundo se reencontra com a família logo que sai do Digimundo, os pais da Juri mandam ela voltar sozinha, já que ela foi grande o suficiente pra tomar a decisão de ir. O Takato pelo menos se oferece pra ir com ela. Essa cena no Caralho, mas essa menina é uma fudida mesmo. Além de tudo, os pais dela, tipo, ai, você não é a bonitona, né? Então vem sozinha, não vamos ir aí te buscar, não. Só uma criança, caralho, porra. Tadinha, velho. Cara de final feliz, tocando musiquinha fofa e tudo. Mas a Juri essa não menina pode vai se terminar matar. assim. Ela tem uma backstory triste pra caramba. A mãe dela morreu quando ela era pequena e o pai e os médicos insensíveis só repetiam que morrer é parte do destino. O cara usa a casa deles como um bar. O Chiaki queria que fosse uma casa de prostituição, mas pô, pelo menos disso ele poupou a gente, né? Pelo amor. Calma lá também, amigão. Vai ser ainda pra criança. Calma lá, não precisa botar tanta coisa doente assim. E aí tudo isso, somado à morte do Leomon, acabou com ela. Ao maior estilo HP Lovecraft de novo, com ela incorporando o demônio várias vezes nesses episódios. O último personagem que precisa de fechamento é o Wimpymon. E é o decidiu Twink. ir atrás das duas crianças que eram Tamers dele e que pra nossa surpresa evoluíram justamente por causa da falta que ele fez. E essa cena é tão, sei lá, bonita. O Wimpymon realmente cresce na gente quando a gente entende os problemas dele. Ele não era realmente mal, ele só tinha um conflito interno entre invejar a vida dos outros Digimons, enquanto ele próprio se sentia culpado pelos problemas que fizeram ele fugir de casa. E como ele é culpado pela morte do Leomon e consequentemente pelo The Reaper ter tomado a Juri, ele sente que a última missão dele tem que ser salvar e se redimir com ela. É lindo ao ponto dele reencarnar o Leomon e dar o golpe do Rei das Feras, fazendo a Juri acordar dessa depressão. Não que tenha sido fácil de resolver assim, ela só percebeu que não dava pra continuar desse jeito. E o final da temporada é um último tiro em quem tá vendo. Baniu o vilão. Como consertar a depressão? Deu um soco nela. O vilãozão também corrigiu a falha entre o mundo real e o digital, então a turma precisa se despedir antes dos Digimons desaparecerem completamente. Mas aí o Chiaki deixa essa pontinha de dúvida na gente. Será que vai ter alguma coisa no futuro? Mas o vídeo já tá muito maior do que eu esperava, então não dá nem pra comentar os filmes ou audiodramas. Ou então como as séries seguintes tentaram imitar o sucesso de Tamers e não conseguiram. De forma geral, Tamers foi extremamente bem planejado por pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Ter menos personagens ajudou muito na hora de desenvolver cada um deles sem parecer que tem gente ficando de fora. Dessa vez, as crianças não eram digi-escolhidas pelo destino. Os Digimons vieram até elas pelo próprio desejo e necessidade de evoluir que elas tinham. O vídeo que ele tem aqui, ó, não pisque ou perderá o melhor episódio de Doctor Who. Cara, esse episódio aqui é muito louco, gosto muito. Ai, gente, mas que legal, dá até vontade de ver Digimon. Uma da hora. Tipo, bagulho bom é interessantaço. E, tipo, não precisa ver muita coisa, né? Meio que você não precisa ver os outros. Ele tem a historinha dele fechada ali nele. Pô, mó da hora. E não é bobinho, tem bastante coisa pra se refletir. Mas enfim, mais um vídeo muito da hora aqui do Qualquer Coisa. Não lembrava que Tamers era tão profundo, fiquei com vontade de rever. Ótimo vídeo. Eu que sou desentendida me deu vontade também. Eu chorei no final de Tamers quando criança, agora adulta fui assistir tudo de novo e chorei de novo. Esse foi o último Digimon que eu assisti. Parei pela metade ou algo assim. Nunca vi tudo. Esse vídeo, extremamente bem trabalhado e produzido, me deu uma baita vontade de assistir. Acho que é um sentimento mútuo, né? Rapaz, eu fico pensando como que eu nunca assisti. Se bem que Pokémon mesmo, sei lá, passava assim na Rede TV, eu acho, mas eu também nunca assisti muito. Eu tenho mais memórias da equipe Rocket e daquele gato lá do que dos próprios Pokémon, do Ash, sei lá.
Eu lembro mais da equipe Rocket do que de qualquer outra coisa. Ah, opening aí. Que é a Angélica? Eu não lembro. Meu Deus. Nossa. Nossa senhora. Nossa, Deus, muito bom. Cinema. Digimon, Digimon. Eles são demais. Nossa, cara, incrível. Sensacional. Cinema total. Encerrar o vídeo, né? Senão ele vai ficar muito longo. Isso aqui vai tomar tudo copyright, né? Você tá vendo no YouTube? Deixa o like, se inscreve, seja membro e me segue. Kátia Flávia, segue lá. Oi.